Muito volume. Bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa aula com uma oração. Nós te louvamos, Senhor, pela Tua presença permanente em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por mais uma vez termos o privilégio de estarmos aqui à frente, liderando este grupo de pessoas no estudo da Tua Santa Palavra. Senhor, que essa mensagem seja uma mensagem enriquecedora, proveniente do Teu Santo Espírito para cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Na nova série que nós estamos trabalhando, Sinais de Vida, a mensagem de Jesus Cristo, alcança todas as pessoas, cada uma de nós individualmente. Nós vamos estudar os primeiros momentos em que Jesus vai formando o seu grupo de discípulos. Jesus chama os primeiros discípulos, André, Simão, Filipe e Natanael. E nós temos como texto base desse trecho da Palavra de Deus não está mudando. O texto base é o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 35 a 51. Leiamos juntos esse texto. No dia seguinte, João estava outra vez ali, com 2 dos seus discípulos. E olhando para Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Aqueles 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que buscais? Disseram-lhe eles: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde pousas? Respondeu-lhes: Vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde pousava, e passaram o dia com ele. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão, Pedro, era um dos 2 que ouviram João falar e que seguiram a Jesus. Ele achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia. E achando a Filipe, disse-lhe: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: Acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: Pode haver coisa bem-vinda de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: Porque te disse,
vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. E acrescentou, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse relato tão curto, tão enxuto, de como começou o grupo de discípulos que Jesus conduziu durante o seu ministério terreno, oculta pequenos detalhes que nós precisamos dar vazão à nossa imaginação para procurarmos entender realmente o contexto em que essas coisas aconteceram. Primeiramente, eu gostaria de destacar desse trecho 2 discípulos aí mencionados, 2 discípulos de Jesus e os seus testemunhos. E esses 2 discípulos, João Batista e Natanael. Espera aí, João Batista foi discípulo de Jesus? Claro que foi. Ele não era um dos 12, mas sem dúvida nenhuma, foi o primeiro a anunciar e o primeiro seguidor público de Jesus Cristo, foi seu primo João Batista. João Batista era, sim, o primeiro dos discípulos públicos de Jesus. Embora conhecesse Jesus desde a infância, João Batista era primo de Jesus. E provavelmente esses primos, com alguma frequência, tiveram se encontrado ao longo das suas infâncias, das suas juventudes. Eles tinham praticamente a mesma idade. Todos sabemos, João virou um asceta que pregava no deserto e anunciava a vinda do Senhor. Mas ele nunca tinha, possivelmente, imaginado que o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, fosse aquele primo dele. Provavelmente ele reconhecesse em Jesus, o primo, um homem piedoso, diferenciadamente piedoso para um jovem, mas ele não imaginava que aquele homem, seu primo, que ele conhecia desde criancinha, talvez tivessem brincado juntos no chão quando pequenos, ele não conseguia imaginar que aquele fosse o Filho de Deus. João anunciava a palavra de Deus, anunciava a vinda do Messias e usava o livro que nós estudamos no sermão de hoje, o livro de Isaías, voz do que clama no deserto. João Batista era esse homem. Possivelmente, apesar de conhecer profundamente as Escrituras, e até por conhecer profundamente as Escrituras, João Batista imaginasse que o Cordeiro de Deus, o Salvador do mundo, viesse a ser um homem, um líder carismático, alguém que tivesse também um papel político, quem sabe, talvez, uma certa liderança militar, porque todos que viviam nesse tempo, sob o jugo romano, possivelmente esperassem a libertação de Israel. João Batista possivelmente tinha na sua cabeça, de uma forma pré-concebida, aquilo ou aquele que seria o Messias. E ele não se encaixava exatamente na figura daquele primo que ele conhecia tão bem. Mas Jesus veio a ele, no Rio Jordão, e pediu para ser batizado. E João Batista, naquele momento, reconheceu, pela ação do Espírito Santo, eu é que necessito ser batizado por tu e tu vens a mim. Naquele momento, quando João batizou Jesus, o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba, e João, naquele momento, compreendeu aquele pequeno milagre e percebeu que aquele primo, velho conhecido, na verdade, era o Filho de Deus. Imediatamente ele creu. Ou seja, João passou por um milagre particular. Naquele momento, João
compreendeu quase que instantaneamente, depois de toda uma vida de experiência com aquele primo, naquele momento ele compreendeu que, na verdade, aquele primo era nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, o Messias tão esperado, o Salvador do mundo. Um momento de absoluta entrega pessoal pela fé, a revelação do Espírito Santo a João Batista. E Natanael, outro que foi mencionado nesse texto, Natanael era amigo de Filipe. Filipe havia sido chamado por Jesus. E Filipe não era capaz de conter a sua alegria por ter encontrado o Messias. Também Filipe havia recebido a revelação do Espírito Santo. E Filipe se apressa a chamar o amigo Natanael. Natanael, Natanael, achamos o Messias. Natanael primeiro duvidou. Por que ele duvidou? Porque, na verdade, Natanael era um homem da cidade de Caná, uma cidadezinha na época, próxima a Nazaré. Jesus vivia em Nazaré. Havia crescido, sido criado em Nazaré. E provavelmente a competitividade que havia entre as duas cidades próximas, Caná e Nazaré. Hoje Nazaré é uma cidade bem maior do que Caná. Nazaré é uma cidade meio israelense, meio palestina, e Caná é uma cidade palestina. Por isso mesmo é uma cidade muito atrasada. Possivelmente houvesse aquela competição, aquela rixa, como existe hoje entre cidades vizinhas. Por exemplo, a competição que existe entre Valinhos, Vinhedo, eu moro em Valinhos, Vinhedo, perto de Itatiba, existe assim, quem é maior, quem faz mais, onde é melhor viver. Existe uma certa competição, e isso existe em todas as cidadezinhas do interior. Natanael era de Caná e disse, mas alguma coisa boa pode proceder de Nazaré? De modo que ele duvidou. Natanael duvidou de que aquele testemunho de Filipe, achei o Messias, pudesse ser verdadeiro. Afinal das contas, ele dizia que o Messias era Jesus de Nazaré, o filho de José. Alguma coisa pode vir boa, que vale a pena de Nazaré? Esse foi o pensamento de Natanael. Natanael também tinha uma preconcepção de quem e como deveria ser o Messias. E possivelmente esse Jesus de Nazaré não se encaixasse no perfil intelectual que Natanael fizesse daquilo que viria a ser o Messias. No entanto, Jesus se dirige a Natanael e diz a ele, antes que Filipe te chamasse, eu te vi embaixo da figueira. Naquele momento, Natanael se assombrou, porque havia acontecido também com Natanael um milagre pessoal, que só Natanael podia identificar. Só o evangelista que escreveu o Evangelho, João, depois veio a compreender esse tremendo milagre pessoal que aconteceu também com Natanael. Natanael, assim como João Batista, experimentou um milagre particular, pessoal, e também creu. Ou seja, esses dois discípulos de Jesus, cada um ao seu modo, teve a mesma experiência de um milagre pessoal, assombroso, e que eles puderam interpretar rapidamente e dar a resposta de fé, creram imediatamente. João Batista e Natanael, nesses dois pequenos relatos, nos trazem três pequenas, porém importantes lições. Cada um desses dois homens tinha uma ideia pré-concebida de quem era Deus e como Deus agiria. Eles tinham uma pré-concepção. Jesus não se encaixava perfeitamente nessa pré-concepção que eles tinham na cabeça. Não se encaixava na ideia de nenhum dos dois que aquele homem jovem de Nazaré pudesse ser o Messias. No entanto, cada um dos dois foi contemplado com esse milagre pessoal e tiveram uma reação positiva, uma reação de fé,
e entenderam imediatamente que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Assim também somos nós, e por isso eu introduzi esse tema com esses dois exemplos, porque nós somos assim também. Muitas vezes nós nos pilhamos pensando em coisas que aconteceram. Puxa vida, aconteceu uma coisa, sabe? Não sei se foi coincidência, se foi sorte. Alguns reconhecem imediatamente, não, isso foi a mão de Deus na minha vida. Pequenas coisas que acontecem no dia a dia de cada um de nós. E nós, os que temos fé, reconhecemos, sim, por que não, a presença de Deus em pequenos milagres que acontecem todo dia. Eu, quando estava preparando a aula, eu falei, puxa, essa semana aconteceu 2 vezes isso comigo. 2 pequenas coisas, que eu falei, não é possível que essas coisas aconteceram, senão pela vontade de Deus. Isso foi a intervenção dele na minha vida. E nem merecia. Mas a gente nunca merece nada, bem da verdade, né? Dia a dia nós temos a intervenção divina na nossa vida, pequenas coisas que acontecem na nossa vida e a presença de Deus permanente na nossa vida. São pequenos milagres, não são espetaculares e muito menos públicos. Nós os reconhecemos como pequenos milagres que acontecem na nossa vida, e nessas pequenas coisas que Deus faz na nossa vida, isso nos permite entrever que Deus está falando pessoalmente com cada um de nós. E isso é verdadeiramente impressionante. Saber que há um Deus supremo, todo-poderoso, Pai da eternidade, que tem um relacionamento cotidiano, contínuo, diário e permanente com cada um de nós. Isso verdadeiramente é surpreendente e chega a ser até assustador. Saber que Ele está conosco o tempo todo, falando conosco o tempo todo e realizando coisas na nossa vida individual, por mais insignificante que sejamos. Esses 2 homens passaram exatamente por este tremendo acontecimento de perceber um pequeno milagre pessoal em suas vidas, no momento em que o Messias se revelou a eles. Esse trecho da Bíblia nos mostra de maneira magnificente, pessoal, como Deus nos conhece, a cada um de nós intimamente, e sabe o que realmente somos, e realiza o tempo todo nas nossas vidas pequenos milagres. Quando Ele nos convida a um relacionamento cotidiano, diário, pessoal, íntimo com Ele, é porque Ele está nos estendendo a mão antes que o façamos todos os dias. Assim começaram a se reunir os discípulos aos pés de Jesus durante o ministério terreno de Jesus. Pulou uma página aqui. Os primeiros discípulos, João Batista deu testemunho de que Jesus era o Filho de Deus. Estavam com ele, nesse dia, 2 seguidores de João Batista e que imediatamente seguiram a Jesus. Um deles, a Bíblia menciona expressamente, André. André era o irmão de Simão Pedro. E o outro discípulo de João Batista, que seguiu a Jesus, não é expressamente apontado pelo texto bíblico, mas muitas vezes João, ao escrever o seu evangelho, omite a sua presença pessoal, porém o relato é uma evidência de que ele estava presente. Então, muito provavelmente, esse segundo discípulo de João Batista que seguiu a Jesus fosse o próprio João evangelista, o homem que escreveu este evangelho que nós estamos estudando nesse 2º semestre. Por que isso fica mais ou menos evidente? Um pouquinho mais na frente da aula nós vamos passar por isso e vamos entender. A partir desse momento em que André e possivelmente João Evangelista começam a seguir Jesus, nesse momento começou a se formar o círculo mais íntimo dos amigos e dos discípulos de Jesus.
Vamos ler João 1, 37 e 38. Aqueles 2 discípulos ouviram-no dizer isto, João Batista, este é o Cordeiro de Deus, e seguiram a Jesus. Voltando-se Jesus, e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: que buscais? Aqueles 2 homens, tendo recebido a informação de que aquele que ali passava era o Cordeiro de Deus, por testemunho de João Batista, passaram a segui-lo. Provavelmente no começo de uma maneira tímida, seguindo a distância. Eu imagino que vocês já tenham tido essa experiência quando vocês querem seguir uma pessoa. No primeiro momento você não quer ser percebido. Você vai assim meio de longe, tentando sentir as coisas. Provavelmente eles estivessem com essa atitude. Seguiam a distância, talvez um pouco temerosos ou mostrando um grande respeito por aquele que João Batista dizia ser o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Na verdade, nós muitas vezes nos dirigimos a Deus como se Deus fosse uma coisa absolutamente distante que se esconde de nós. Então a gente tem um pouco de medo e se mantém à distância. Na verdade, nós nos dirigimos a alguém que está distante e que se esconde, mas a alguém que nos está esperando. Inclusive, toma a iniciativa de vir ao nosso encontro quando nos aproximamos. O pai do filho pródigo, quando viu o filho apontar na estrada, saiu correndo para receber o filho. A iniciativa foi do pai naquele caso. Assim também nós enxergamos, sempre é Deus quem dá o primeiro passo na nossa direção. Quando nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, para o Espírito Santo, quando a mente humana começa a procurar, quando o coração humano começa a desejar a presença do divino, então Deus sai ao nosso encontro imediatamente. Não, ele não se esconde, ele não se mantém à distância, pelo contrário, ele nos procura, nos acolhe e nos busca imediatamente. E com essa atitude, nós devemos realmente nos aproximar do Senhor. De alguém que tem intimidade conosco no dia a dia, nos conhece individualmente na profundidade do que somos. Aquele que enxerga o tempo sem começo e sem fim, enxerga o tempo como um todo. Esse alguém não está longe de nós, ele está muito próximo. E sempre que o nosso coração se abre para ele, imediatamente ele invade o nosso coração e toma a iniciativa de nos acolher como filhos. Quando eles se aproximaram, Jesus provavelmente parou na sua caminhada e fez uma pergunta. Ele perguntou aos 2, o que é que vocês procuram? Na verdade, a pergunta que Jesus fez era uma pergunta muito profunda. Se fosse uma pessoa comum, talvez, o que vocês estão me seguindo? Será que vocês querem me assaltar? Não. Jesus percebeu a presença espiritual daqueles homens e perguntou, o que é que vocês procuram? E, na verdade, essa pergunta é a pergunta mais fundamental da nossa vida. O que é que nós procuramos nessa vida? Muitos de nós procuram segurança. Por que não? Segurança é uma coisa boa. Todos nós gostamos de nos sentir seguros, de morar num lugar seguro, de não sofrer assaltos, atentados, sequestros. Todos nós anelamos por segurança, não há nada de errado com isso. Como também não há nada de errado em aspirar a ter os bens materiais necessários à nossa existência. Que o nosso coração esteja voltado para esses bens materiais, isso não é bom, mas que aspiremos ter alguns bens materiais e por isso trabalhamos honestamente, por que não? Podemos aspirar a alguns bens materiais. Muitos de nós aspiram a uma carreira pessoal, uma carreira profissional, possivelmente ter uma ascensão, começar lá embaixo, e crescendo, até encontrar uma posição boa na vida. Essa é uma aspiração justa também do ser humano.
Muitos ambicionam poder. Poder é uma coisa que está muito em várias pessoas. Alguns não pensam assim, não. Alguns não desejam poder, mas vários desejam poder. O desejar poder em si mesmo não é um pecado, não é uma coisa errada. O foco excessivo na busca pelo poder, sim. Buscamos paz. Existe alguma coisa errada em a gente procurar ter paz? Claro que não. Mas, na verdade, Jesus, quando fez essa pergunta, ele perguntou lá, olhando para o fundo dos dois, o que é que está no âmago do seu coração? O que é que realmente vocês estão procurando tirar da vida? E essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer o tempo todo. Sinceramente, o que é que nós, no âmago dos nossos corações, estamos realmente querendo tirar da vida? Quando Jesus simplesmente traz aqueles dois homens que queriam ver onde Jesus pousava, simplesmente isso. Na verdade, Jesus disse para eles: venham, vejam. Ele estava convidando esses dois homens, não só para virem com ele, mas para conversar com ele e descobrir as coisas que só ele, Jesus, era capaz de lhes revelar. Então, quando o Senhor nos pergunta: o que você quer, meu filho? Na verdade, ele está se abrindo à intimidade com você. Procure a Deus. Busque a Deus enquanto se pode achar. Hoje mesmo nós estudamos isso em Isaías. Ele abriu a porta para aqueles corações que estavam abertos. E aqueles homens se aproximaram de Jesus e passaram com Jesus o dia inteiro. Assim também deveria ser a nossa atitude para com Jesus. Aproximarmos-nos dele e procurarmos uma relação próxima, íntima, quem sabe passar o dia inteiro com ele. Vocês já se deram conta do que seria maravilhoso você ter a possibilidade de passar um dia inteiro pertinho de Jesus, ouvindo ele falar? Vocês já imaginaram isso? Primeiro, eu acho que eu ficaria apavorado. Mas depois, claramente, pela mão dele, eu iria me abrindo e percebendo que não adianta me esconder e ficar apavorado, porque ele conhece cada uma das células do meu corpo, tudo que já aconteceu comigo, que está acontecendo e que está por acontecer, ele sabe tudo. Então, por que se fechar com Deus, se ele tudo sabe? O que nós temos, na verdade, é que buscar intimidade com Deus. E Jesus, nesse momento, abriu exatamente essa possibilidade da intimidade daqueles dois discípulos com ele. Em João, 1º capítulo, versículo 39, Jesus disse: venham e vejam. Foram aqueles homens, viram onde Jesus pousava e passaram o dia com ele. E era cerca da hora 10ª. Ora, os irmãos sabem o que é a hora 10ª. Naquele tempo se contavam as horas do dia a partir das 6 da manhã, mais ou menos no raiar do sol. Hora 10ª, 6, 10, 16, 4 horas da tarde. Portanto, próximo do pôr do sol, eles tinham passado o dia inteiro com Jesus, e isso está claramente expresso na Bíblia. Quem escreveu o evangelho que nós estamos estudando? João. João escreveu esse evangelho. E ele termina esse parágrafo dessa maneira. Era como a 10ª hora. Qual é a evidência disso? Ele era um dos dois. Faz sentido? Ele era um dos dois. Então, nesse momento, João meio que lavra na Bíblia o seu registro de nascimento, de novo nascimento. Às 4 horas da tarde de uma primavera da Galileia, a vida se converteu em algo verdadeiramente novo para João.
Quando um homem se encontra autenticamente com Jesus, ele nunca se esquece desse momento. Ou seja, João, ao escrever aquela coisinha tão simples, era como a 10ª hora. Ele estava dizendo, nesse exato momento, eu conhecia Jesus, tive a minha experiência pessoal com ele definitivamente. Esse momento assinala exatamente a linha divisória entre a época em que não se conhecia Jesus e o momento posterior em que, de fato, cada um de nós conhece Jesus. Nenhum de nós esquece do nosso próprio aniversário. O que João está fazendo é dizendo, mostrando e escrevendo, foi aqui que eu nasci de novo. E provavelmente é por isso que a evidência indica que quem estava com Jesus, junto com André, era João o Evangelista. João 1, 40, 42. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e seguiram a Jesus. Ele achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. André era irmão de Pedro. André não era o homem que gostava de estar nos holofotes, ele não se importava de ser um segundo, um terceiro. Na verdade, entre os discípulos de Jesus, André tem um papel até bem escondidinho. Mas André tinha uma enorme alegria em levar outras pessoas à presença de Jesus. Por várias vezes na Bíblia, por pelo menos 3 vezes na Bíblia, André aparece fazendo exatamente isso. Quando Jesus estava com os discípulos e houve a multiplicação dos pães e dos peixes, foi André que mostrou o menino que tinha os 2 pães e os 5 peixes. André, numa outra ocasião, havia realmente trazido outras pessoas aos pés de Jesus. Ele gostava muito disso. O seu único desejo como discípulo era levar pessoas a Jesus. Provavelmente ele fizesse esse trabalho o tempo todo. Era um homem de coração verdadeiramente missionário. Os missionários procuram trazer as pessoas aos pés de Jesus. André tinha encontrado verdadeiramente a amizade de Jesus e passou todo o resto da sua vida apresentando aos outros essa tremenda e incomensurável amizade que nós podemos ter com Jesus. André é verdadeiramente o nosso grande exemplo de alguém que não podia se conter de alegria porque tinha Jesus na sua vida. E ele expressava essa alegria de ter Jesus o tempo todo. Ele não conseguia guardar Jesus para si mesmo. E ele precisava falar de Jesus para os outros, apresentar pessoas a Jesus e apresentar Jesus às pessoas. Esse era André. Imediatamente, quando ele teve essa experiência com Jesus, Simão, meu irmão, venha conhecer, aqui está o Messias. Pedro, sim, um homem de personalidade muito forte e que veio a se tornar um dos grandes baluartes do início do cristianismo. Esse sim era um homem de primazia. André não, André ficava à sombra do próprio irmão. A primeira coisa que ele fez foi correr para chamar o irmão, venha ver, aqui está o Messias. Versículo 42. Pedro, que não era Pedro, era Simão, se aproximou de Jesus e Jesus fixou os olhos em Pedro e diretamente disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. O que quer dizer Pedro? Imagine esse olhar de Jesus. Alguém que te olha e
está enxergando o profundo da sua alma. O olhar de Jesus é assim, ele penetra na sua intimidade. Simplesmente André chamou o irmão, aqui está o Messias. E Jesus olhou para Pedro. Seu nome é Simão, mas a partir de agora, tu serás chamado Cefas. Cefas e Pedro quer dizer a mesma coisa, rocha, ou em aramaico ou em grego. É a mesma palavra, Cefas e Pedro é a mesma palavra. O que estava naquele momento acontecendo é que Jesus antevia toda a potencialidade que estava naquele pescador. Deus enxerga o passado, o presente e o futuro como se fosse uma coisa só. Ele, quando nos olha, ele não olha o que somos, mas ele olha também o que viremos a ser. E quando Jesus olhou para Pedro, ele imediatamente manifestou exatamente isso. Pedro, tu és a rocha sobre a qual edificarei a minha igreja. Ele via tudo. Esse olhar de Jesus a Pedro nos diz exatamente como Jesus olha os homens. Ele não só vê o que é um homem, mas ele também vê aquilo que o homem pode vir a ser. Ele não vê só a atualidade do homem, mas também todas as suas possibilidades. É meio como se ele estivesse dizendo para Pedro, me dá a tua vida e eu vou converter você naquilo que você pode chegar a ser. Ou seja, ele conhece a nossa intimidade, a nossa profundidade, o passado, o presente e o futuro. Isso é a manifestação do divino. Ali, Pedro se viu na presença de Deus. Versículos 45 a 46. Filipe achou a Natanael e disse-lhe, acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, pode haver coisa boa, coisa bem-vinda de Nazaré? E Filipe não discutiu. Vem ver pelos seus próprios olhos. Não houve argumentação nenhuma. Filipe, também como André, não conseguia guardar para si toda a alegria de ter a Jesus e as boas novas que Jesus trazia. Filipe, tendo sido chamado por Jesus, ele foi imediatamente em busca do amigo dele, Natanael. Ele disse que acreditava ter encontrado o Messias prometido durante tanto tempo. E Natanael, pode alguma coisa vir de Nazaré, uma coisa boa? Será possível? Filipe não discutiu com Natanael, não argumentou, não fez qualquer observação, não pregou, não fez nada. Vem e vê. E lá foi Natanael, viu e veio e viu, foi e viu. Nós mesmos, pessoal, devemos conhecer a Cristo antes de podermos convidar alguém para se aproximar dele. O verdadeiro evangelista é aquele que conhece a Cristo por si mesmo. Ou seja, Filipe, apesar daquela pequena convivência com Jesus, já tinha perfeita convicção de quem era aquele ser, o Filho de Deus. Filipe já tinha essa intimidade, ainda que fosse por poucos momentos. Não é preciso muito tempo para você abrir o seu coração profundamente a Jesus. E ele tinha convicção absoluta de quem estava na frente dele era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E quando Natanael objetou, ele disse, vem e vê. Ele conhecia Jesus e por isso ele se sentiu seguro de levar Natanael a Jesus. Ora, qual foi a reação de Jesus ao ver Natanael?
versículos 47 e 49 do capítulo 1. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel. Olha essa tela. Essa leitura aí é muito hermética, é muito curta. Tanta coisa terá acontecido aí para que essas coisas sejam escritas da forma como foram. Vejam, Natanael, aparentemente desconhecido para Jesus, faz um enorme elogio a Natanael. Jesus faz um enorme elogio a Natanael. Esse é um verdadeiro israelita, ou seja, um homem que segue rigorosamente toda a doutrina judaica, obedece a Torá, obedece a lei, cumpre todos os rituais, um verdadeiro israelita. E Jesus disse mais, ele não faz isso da boca para fora ou do corpo para fora, ele faz isso da profundidade da alma, nele não há nenhuma malícia, não há dolo. Jesus já estava lendo a profundidade da alma desse homem. Esse é um verdadeiro israelita. Um outro verdadeiro israelita, Paulo, que veio a ser conhecido por Jesus, Jesus também sabia que Paulo era um verdadeiro israelita. Ou seja, mostra a divindade nos enxergando na nossa totalidade. Natanael ficou assustado com isso. Como? Como ele sabe que eu sou um israelita, um verdadeiro israelita, que eu não tenho nenhum tipo de malícia e sigo o judaísmo de coração puro? Como ele sabe tudo isso? De onde me conheces? Eu te vi lá embaixo da figueira. Qual é o significado disso? Por que esse homem, Natanael, explodiu dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus? Quais eram os elementos que Natanael tinha, simplesmente porque ele disse que me viu embaixo da figueira? Vamos ver isso. Obviamente, Natanael se surpreendeu, primeiro, pelo veredicto que Jesus deu a ele: tu és um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Esse veredicto veio de alguém que ele acabara de conhecer. Natanael estava vendo Jesus pela primeira vez, estava sendo apresentado para ele. Jesus fala: te vi embaixo da figueira. O que significa a figueira na simbologia judaica? Tem dois pequenos textos aí mencionados que eu pediria para dois irmãos irem abrindo. 1 Reis 4:25 e Miqueias 4:4. Simbologia de Israel, a figueira, na simbologia judaica, representava, acima de tudo, paz. Um homem estava em paz quando podia orar e meditar debaixo da sua própria figueira. Eu moro em Valinhos, que é a terra do figo, mas eu não tenho uma figueira. Tem amoreira, tem mangueira, tem abacateiro. Figueira eu não tenho. Mas quem sabe um dia eu plante uma figueira, não cabe mais nada lá, puxa, mas independente de ter figueira ou não, eu medito e oro na presença de Jesus em qualquer lugar. Mas para Israel, a figueira era um lugar, digamos, meio que ritual. Um lugar para se orar e se meditar acerca da palavra de Deus. E naquele momento, quando Jesus faz a menção da figueira, Natanael compreende que Jesus, na verdade, estava lendo, enxergando o profundo da sua própria alma de Natanael. Vejam lá, a figueira, quem pode ler para mim, por favor, 1 Reis 4:25. Pois é, aí está, o microfone sem fio está por aí no cantinho, por favor.
Está na mão do Paulo. Ah, sei. Alô. Eu posso pedir para você ler de novo? Porque não foi possível ler, e é importante, inclusive, para quem está pela internet, tá? Obrigado. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Então, nesse texto de Reis, evidencia-se que a videira, o fruto da vinha, e a figueira eram dois lugares em que o povo de Israel se sentia absolutamente calmo e seguro. Miqueias 4:4, quem pode ler? Vamos lá. Rúbia. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua figueira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Obrigado, Rúbia. Mais uma vez a demonstração de que a figueira é um lugar de sentar-se sobre a sombra, descansar, orar, meditar. Era exatamente isso que Jesus estava mencionando. Eu te vi embaixo da figueira. O que ele estava fazendo embaixo da figueira? A figueira era frondosa e dava muita sombra. E era costume as pessoas se sentarem debaixo da figueira, e era um momento muito bom para um homem piedoso meditar sobre os ramos da figueira. Sem dúvida, Natanael estava fazendo exatamente isso embaixo da figueira quando Jesus o viu. Sem dúvida nenhuma, quando Natanael estava embaixo da figueira, ele pensava e orava. Talvez até pelo dia em que chegaria o Messias, o escolhido de Deus. Talvez ele estivesse clamando pela vinda do Messias. Ou seja, nenhuma dúvida pode haver que Natanael tinha meditado a respeito das promessas de Deus ali embaixo da figueira. E quando Jesus lhe disse, eu te vi embaixo da figueira, ele percebeu imediatamente, naquele milagre pessoal, Jesus tinha lido até o mais profundo do seu coração. Ele não só me viu embaixo da figueira, como ele sabe exatamente o que eu estava fazendo embaixo da figueira. E nesse momento, Natanael explodiu. O que surpreendeu Natanael não foi que Jesus tivesse visto a ele debaixo da figueira, mas o fato de que Jesus tivesse lido os seus pensamentos e aquilo que estava no mais recôndito do seu coração. E quando ele percebeu isso, Natanael explodiu. Esse é o Filho de Deus. Rabi, tu és o Filho de Deus. O único ser que pode me ver e enxergar o que está acontecendo exatamente no meu coração, só pode ser Deus. E por isso ele fez essa declaração imediata. Provavelmente, a surpresa de Natanael seria a mesma surpresa que todos nós teríamos, quando nos víssemos surpreendidos por Jesus, em oração, e ele se apresentasse a nós. Eu vi que você estava orando. João, capítulo 1, 50, 51. Ao que lhe disse Jesus: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. E acrescentou, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Assim termina praticamente esse texto que nós estamos estudando. E Jesus lança a mão da Escritura. Mais uma vez, a Escritura escrita pelo Verbo, ele mesmo. Gênesis 28, 10 a 13, a experiência de Jacó com a escada que levava ao céu. Gênesis 28, 10 a 13. Partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi em direção a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite.
porque o sol já se havia posto, e tomando uma das pedras do lugar, pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir, e então sonhou. Estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Então Jacó, o terceiro patriarca, tinha exatamente tido essa visão, que é mencionada já no livro de Gênesis, no comecinho da Bíblia. Essa figura da escada pela qual sobem e descem os anjos e os homens também em direção a Deus. Era como se Jesus tivesse dito: Natanael, eu posso fazer muito mais do que você leu o seu coração. Você agora está impressionado porque você entendeu que eu li o seu coração, mas eu posso fazer muito mais do que meramente ler o seu coração. Eu posso ser para você e para todos os homens o caminho e a escada que conduz ao céu. Pois é, Jesus mostrou naquele momento exatamente a plenitude da sua divindade. Ele mostrou a Natanael que ele era o caminho, a verdade, a vida, o único caminho em direção ao Pai. E somente através de Jesus e só por Jesus é que nós, homens, e as nossas almas podemos subir aquela escada que leva ao céu. Ou seja, naquele momento, Jesus não apenas declarou o que ele podia fazer, como ele mostrou também qual era o meio e qual era o caminho. Ele mesmo, a escada para o céu. Devem ficar alguns alertas finais que está num dos livros que eu consultei para preparar essa aula. Particularmente esse é o comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele deixa 6 lições a respeito desse trecho que nós lemos. A primeira delas: jamais desista de apresentar Jesus a pessoas, como fazia André. E isso está relatado nos versículos 35 a 39 do capítulo 1 de João. Toda vez que você tiver uma oportunidade, apresente Jesus às pessoas. E essa é uma exortação que está claramente ensinada nesse trecho da palavra de Deus que nós lemos. Segundo, nunca perca a oportunidade de levar outras pessoas a Jesus. Capítulo 1 de João, versículos 40 a 42. Nós sabemos que Deus nos escolhe e que essa atitude de levar outras pessoas a Jesus pode ser até desnecessária, porque Deus chama cada um individualmente. Mesmo assim, cabe a nós, crentes, salvos em Cristo, a levarmos quantos pudermos aos pés de Jesus, porque nós não sabemos quem são os salvos. Então, cabe a nós, no nosso papel missionário, levarmos as pessoas o tempo todo aos pés de Jesus. Terceira lição: existem muitas formas de levar pessoas a Jesus. Muitas formas. Nesse trecho nós vimos João Batista falar: este é o Cordeiro de Deus, e André e João Evangelista o seguiram. Essa foi uma forma. Outra forma, Jesus chamou diretamente a Filipe. Outra forma, Filipe falou para o amigo Natanael. Tem muitas formas. E devemos usar todas as formas possíveis para levar pessoas a Jesus. A igreja tem muitos ministérios. O culto é um ministério, é uma forma de levar pessoas a Jesus, mas a escola dominical é outra, o teatro é outro, o coral é outra, os grupos musicais são outros, o seu testemunho pessoal no seu dia a dia, provavelmente o mais eficaz de todos. Existem muitas formas, e nós temos que usá-las todas, sem exceção.
A quarta lição: que usemos as Escrituras para apresentar a Cristo. O próprio Cristo, nesse trecho, usou várias vezes a Escritura para dar a evidência de si mesmo. Então, ao levarmos pessoas a Cristo e ao apresentarmos Cristo à pessoa, o nosso fundamento tem que ser sempre a palavra de Deus e, portanto, a nossa fundamentação bíblica deve ser cada vez mais sólida e mais profunda. Use os melhores métodos para apresentar a Cristo às pessoas. Qual foi o método de Filipe com Natanael? Vem e vê. Ou seja, nós temos que confiar no poder de Jesus para atingir as pessoas mais céticas. Se você tem perante a sua pessoa uma pessoa cética, não adianta argumentar muito. Provavelmente ele vai ver a Jesus pelo seu testemunho, pelos seus olhos, pelo seu comportamento, e assim você estará dizendo: vem e vê. Essa é uma forma muito boa de atingir as pessoas mais céticas a respeito de Jesus. Ok, queridos? O sininho já tocou e essa foi a nossa mensagem para esta aula. Alguém gostaria de fazer alguma colocação a mais? Alguma visão não vista nessa aula? Sempre tem. Não? Então eu vou pedir ao presbítero Wilson que encerre a nossa aula com uma oração. Senhor nosso Deus, agradecemos o privilégio de poder estudar a Tua Palavra, a mensagem que o Senhor nos trouxe através deste estudo. Agradecemos pela vida do Iberê, pela sua dedicação, pelo serviço que ele presta ao Senhor na divulgação da Tua Palavra, do Teu Evangelho. Aplica, Senhor, em nós tudo aquilo que nós podemos aqui estudar. Esta verdade que é a presença de Jesus conosco a cada dia e a cada instante. Que nós tenhamos o nosso momento de reflexão, de oração, de conhecimento do Senhor Jesus conosco em particular, para que possamos ouvir a sua voz e possamos responder ao seu chamado para também levar a mensagem de Cristo a outros que ainda não o conhecem. Obrigado, Senhor, por este momento do estudo. Pedimos que fique conosco agora para os nossos lares e nos traga de volta, para que possamos ainda te adorarmos nesse dia. Em nome de Jesus é que nós oramos e tudo te agradecemos. Amém. Amém. Vocês tiveram o privilégio de ouvir a voz do Wilson, que eu tenho o privilégio de cantar do lado dele no coral, essa voz de baixo profundo, extremamente agradável. Aí está um verdadeiro baixo, em quem não há dobro. Vão com Deus, queridos.